7 de junho para o ano 2026. Boa noite, no ar a edição de domingo do Jornal. Com a particularidade de termos hoje a estreia da rubrica Príncipes da República. Acompanhe. O Banco de Moçambique pagou 300,9 milhões de meticais a apenas 9 gestores da instituição em 2025, no mesmo ano em que registrou um prejuízo de 13,34 mil milhões de meticais. Uma pesquisa feita pela MBC-TV constatou que os novos gestores do Banco Central recebem acima do que oferem os presidentes da Reserva Federal dos Estados Unidos da América, o presidente do Banco Central da Alemanha, duas das maiores economias mundiais. Mais ainda, o trabalho investigativo da MBC-TV permitiu concluir que com os 300,9 milhões de meticais seria possível financiar na totalidade algumas ações previstas no Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2026. É a Casa da Moeda Moçambicana, o Metical, ou simplesmente a Casa do Dinheiro. Dinheiro que parece estar cada vez mais longe do bolso dos pouco mais de 20,7 milhões de moçambicanos que vivem abaixo da linha de pobreza, sem o que comer ou que no máximo conseguem $3 para sobreviver durante o dia. Uma realidade que contrasta com o salário daqueles cuja missão é garantir a estabilidade macroeconômica e o desenvolvimento econômico e social do país, ou seja, garantir o bem-estar da população. São, no total, 9 gestores do Banco de Moçambique, que, segundo a mais recente demonstração financeira, consumiram, no total, 300,9 milhões de meticais em salários e remunerações, o que significa que, em média, cada um deles pode ter recebido mais ou menos 33,4 milhões durante o exercício econômico 2025. Curiosamente, o mesmo banco relatou um prejuízo astronômico, avaliado em pouco mais de 13 mil milhões de meticais. Muitas perguntas surgem quando se olha para os 300,9 milhões de meticais pagos em remunerações a apenas 9 gestores do Banco Central, sendo Moçambique um país que, segundo o Banco Mundial, figura entre os mais pobres do mundo e onde o índice global de fome aponta para a situação de nutrição como grave. O valor levanta inevitáveis questões sobre as prioridades. Enquanto persistem dívidas aos professores, médicos, estagiários e outros funcionários e agentes do Estado, fica a pergunta: afinal, o que poderia o Estado fazer com o montante? Quantas escolas, hospitais, estradas ou tratores poderão ser financiados com os milhões pagos em salários a apenas 9 gestores do Banco de Moçambique? A nossa equipa de reportagem pegou na máquina calculadora e fez as contas. Tal como a MBC-TV apurou junto de um empreiteiro, uma escola do tipo B ou C com dimensões intermédias ou menores para o ensino primário completo ou secundário de até 10 salas de aula com sanitários e bloco administrativo pode custar entre 8 a 10 milhões de meticais. Tendo como base o valor de 10 milhões de meticais, o Estado moçambicano poderia construir 30 escolas de raiz com um remanescente de 900 mil meticais. Nesta plataforma de venda de máquinas para a agricultura, por exemplo, os tratores custam entre 685 mil meticais a 2 milhões e 840 mil meticais. Pegamos no valor máximo que era de 2 milhões e 840 mil meticais por trator e constatamos que, por exemplo, com este valor seria possível adquirir 105 tratores, sobrando ainda 2,7 milhões de meticais. Os 309 milhões de meticais também teriam um grande impacto na rede viária do país, como na N1, por exemplo.
Segundo o empreiteiro consultado pela MBC-TV, 100 metros de estrada asfaltada com uma largura de até 10 metros custa 1,5 milhão de meticais. Colocados os números na calculadora, os 300,9 milhões seriam suficientes para asfaltar pelo menos 20,6 km da Estrada Nacional número 1. Consultado o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2026, a MBC-TV constatou que, afinal, o mesmo valor de 300,9 milhões de meticais pago aos gestores do Banco de Moçambique poderia financiar na totalidade alguns projetos. Ora, vejamos. O governo prevê construir uma barragem em Locomwe avaliada em 134,8 milhões de meticais, o que representa 46% dos 300,9 milhões pagos a gestores do Banco de Moçambique. O governo prevê ainda construir postos fiscais de cobrança no investimento de 143,4 milhões de meticais, o que também não chega à metade dos 300,9 milhões de meticais, representando apenas 40%. Os salários dos gestores do Banco de Moçambique são mais surpreendentes quando comparados com os gestores dos bancos centrais das maiores economias do mundo. O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da América, cujo salário é definido por lei federal norte-americana, por exemplo, recebe anualmente $203 mil, o equivalente a 12,9 milhões de meticais, abaixo do que um gestor do Banco de Moçambique pode estar a receber. O presidente do Banco Central da Alemanha recebe uma remuneração anual que gira em torno de 26,3 milhões de meticais a 30,5 milhões de meticais, também abaixo do que pode ter ganho um gestor do Banco de Moçambique. Se Moçambique está entre os países mais pobres do mundo, como se explica que gestores de um banco com responsabilidades, entre outras, de garantir o bem-estar coletivo através da estabilidade financeira, inclusão social e fomento econômico, ganhar balúrdios de dinheiro que superam as gestores de países do primeiro mundo? A reportagem é de Rui Jedge, Américo Chauk, MBC-TV. Alexandre Chival diz que o Banco de Moçambique é uma espécie de república autónoma dentro da República de Moçambique, onde o governador não presta contas a ninguém, nem mesmo ao Parlamento. E a questão dos salários milionários dos seus gestores, na opinião do advogado, ultrapassa os limites do razoável. O Banco de Moçambique é uma república autónoma dentro do Estado moçambicano. Por isso que temos um governador do Banco de Moçambique que simplesmente recusa-se a aceder a convocatórias da Assembleia da República. Portanto, vemos um governador do banco a achar-se acima de qualquer instituição neste país, não cumpre sequer as leis, mas sanciona vários bancos porque estes teriam cometido alguns deslatos do ponto de vista legal. Isso não autoriza que haja esses salários principescos que nós vemos no Banco de Moçambique. Olhando para a realidade, o governador do Banco de Moçambique fala muito da poupança. Agora estamos a perceber porque ele fala tanto da poupança. E critica as famílias de não poupar, as famílias não Para poupam. o salário dele é muito fácil poupar, mas para o moçambicano comum Quem já não. recebe 4 milhões, 3 milhões, é fácil até poupar. É fácil poupar, porque se eu também se recebesse 4 milhões e 300, casa paga, talvez só usaria os 300, do resto e com os custos todos pagos. Exatamente. Portanto, é preciso haver também, nem tanto para o mar, nem tanto para a terra, é preciso haver alguma razoabilidade. E eu nunca percebi, não sei qual é o enquadramento que faz. Noutros países, os salários dos funcionários, agentes do Estado, tem o teto, o chefe do Estado. Neste país, olhar para esses salários, o Presidente da República ganha 10 vezes menos que os administradores do governo do Banco de Moçambique. Há presidente do Conselho de Administração que ganham mais do que o chefe de Estado. Para mim não faz sentido. Não faz sentido. Senão, quer dizer, o chefe de Estado é chefe de Estado. Portanto, nessa lógica. Portanto, o caso do Banco de Moçambique extravasa os limites do razoável. Portanto, nem é tanto a defesa segundo a qual os ministros, naquele caso é absolutamente insano pensar-se que o próprio banco está com problemas sérios das suas próprias contas. Que exemplo é que nós estamos a dar? Fica para trás a rubrica Príncipes da República. Continuamos com o desenvolvimento das notícias.
Moçambique continua com níveis insuficientes de transparência orçamental e de participação pública. A conclusão é do Centro de Integridade Pública, que apresentou os resultados do inquérito a Orçamento Aberto 2025. O estudo mostra que o país registrou uma melhoria mínima em relação à última avaliação, mas mantém fragilidades na divulgação de informação sobre as finanças públicas e o envolvimento dos cidadãos nas decisões sobre o orçamento do Estado. A Universidade Pública apresentou em Maputo os resultados do inquérito ao Orçamento Aberto 2025, um estudo internacional que avalia os níveis de transparência, participação pública e fiscalização das contas do Estado. De acordo com o pesquisador Gift Sinalo, a análise mede a disponibilidade e a qualidade dos principais documentos orçamentais produzidos pelo governo. Dos 100 pontos possíveis, Moçambique alcançou apenas 48 em transparência orçamental, um desempenho que o CIP considera insuficiente. Embora o Executivo publique a maior parte dos documentos exigidos, a organização entende que persistem lacunas importantes, sobretudo em matérias ligadas à dívida pública, projeções financeiras e riscos fiscais. Os resultados da avaliação mostram que o país não conseguiu alcançar a suficiência, ou seja, ainda estamos num nível insuficiente e aumentamos apenas um ponto em relação à avaliação de 2023, passando para 48 pontos para 100 pontos possíveis. O estudo do CIP aponta ainda um recuo na participação pública. A pontuação caiu de 15 para 13 pontos, reflexo da ausência de mecanismos formais que permitam aos cidadãos acompanhar e influenciar a execução do orçamento do Estado. Para inverter este cenário, o CIP recomenda a criação de uma revisão semestral do orçamento, a melhoria da qualidade da informação disponibilizada e o reforço da independência do Tribunal Administrativo. Deve-se institucionalizar um espaço para que o público possa colocar suas preocupações, contribuir para o debate de políticas públicas. Nesta mesma ocasião, o Centro de Integridade Pública manifestou preocupação com a disparidade salarial do setor público, defendendo uma reflexão sobre os custos associados aos gestores do Banco de Moçambique face aos indicadores econômicos e sociais do país. Este valor, se formos a comparar com aquilo que é o nível de arrecadação de receitas do Estado moçambicano e compararmos com outros indicadores sociais, ele é um número expressivo e mostra uma grande disparidade de salários. Para o Centro de Integridade Pública, aumentar a transparência fiscal e aproximar os cidadãos das decisões sobre o orçamento são medidas essenciais para reforçar a confiança na gestão das contas públicas. O mais recente índice dos gestores de compra, conhecido pela sigla inglesa PMI, divulgado pelo Standard Bank, indica que a atividade do setor privado moçambicano permaneceu em terreno de contratação marcada por falhas nas cadeias de abastecimento, redução do consumo e perda de confiança empresarial. A instituição bancária identifica a escassez de combustíveis como o principal fator que condicionou o desempenho da economia durante o mês de maio. O Índice dos Gestores de Compras, ou PMI, é um indicador econômico que avalia o desempenho do setor privado com base em inquéritos às empresas. Uma pontuação acima de 50 indica a expansão da atividade econômica, abaixo de 50 aponta para a contração e nos 50 pontos traduz estabilidade. Em maio, o PMI do Standard Bank fixou-se em 49,9 pontos, ligeiramente acima dos 49,8 registrados em abril, mantendo-se, contudo, abaixo da linha que separa o crescimento da deterioração de atividade econômica. Segundo este inquérito do banco, a escassez de combustíveis voltou a afetar as cadeias de abastecimento, limitando a produção e reduzindo o poder de compra dos consumidores, o que levou à queda das novas encomendas pelo segundo mês consecutivo. A diminuição da procura foi mais evidente nos setores de serviços, agricultura e comércio, enquanto a construção e a indústria transformadora
registraram algum crescimento, impulsionado pelo aumento das vendas. Apesar deste cenário, diz o banco, o emprego continuou a crescer pelo 12º mês consecutivo, ainda que a um ritmo mais moderado. O Standard Bank Moçambique alerta, entretanto, que a confiança empresarial caiu para o nível mais baixo em quase uma década e que a subida dos preços dos combustíveis, associada ao conflito no Médio Oriente, poderá aumentar as pressões inflacionistas nos próximos meses. De acordo com estes dados, o banco prevê, por isso, uma aceleração da inflação que em abril situou-se nos 4,4% em termos homólogos devido aos ajustamentos nos preços dos combustíveis. O sociólogo Elísio Macam considera que o governo falha quando transforma as cheias e a fome numa rotina anual. Em reação à destruição a mais de 140 mil hectares de culturas agrícolas em Gaza, o académico defende que o maior problema não é o clima, mas a incapacidade do governo e da sociedade de aprenderem com os erros do passado. A ameaça de fome na província de Gaza, provocada por inundações de cheias que destruíram milhares de hectares de culturas agrícolas, reacendeu o debate sobre a vulnerabilidade do país aos desastres naturais. Para o sociólogo Elísio Macamo, o verdadeiro drama não está nas cheias ou nos ciclones, mas na falta de capacidade para evitar que as mesmas tragédias se repitam todos os anos. Na sua habitual rubrica de opinião no Jornal da Noite da MBC-TV, o académico defendeu que o sofrimento prolongado das populações é um fenômeno social e político. Há muitos anos que eu estudo a questão dos riscos e dos desastres naturais. E a minha tese de agregação, baseada nas cheias de 2000 em Gaza e em estudos comparativos realizados na Alemanha e nos Estados Unidos, levou-me a uma conclusão que na altura me pareceu contraintuitiva. Que o verdadeiro problema dos desastres não é o perigo. O verdadeiro problema é a vulnerabilidade, algo que os geógrafos sabem muito bem. A chuva, os ciclones e as cheias são perigos naturais. A fome, a destruição dos meios de subsistência e o sofrimento prolongado são fenômenos sociais. De acordo com Macamo, a repetida destruição dos meios de subsistência em Gaza revela a fragilidade das comunidades e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção. Este sociólogo sustenta que a solução não passa por impedir a ocorrência das chuvas ou dos ciclones, mas por criar condições para que o país esteja melhor preparado para enfrentar estes fenômenos. Um país não falha quando erra, todos erramos. Um país falha quando não aprende com os efeitos dos seus erros. Então, a responsabilidade política começa aí. Ela não começa apenas na mobilização de ajuda quando a crise acontece, mas na capacidade de transformar a experiência da crise numa aprendizagem. Cada cheia devia deixar uma lição, cada falha devia produzir uma correção, cada sofrimento evitável devia obrigar-nos a perguntar o que precisa de mudar. Instituições do Estado que aprendem aumentam as opções dos seus cidadãos. E uma sociedade desenvolve-se quando deixa progressivamente de ser objeto do risco para se tornar sujeito do risco. O sujeito do risco não controla a chuva. Ele organiza-se de modo a sofrer menos quando ela chega. Na província de Gaza, mais de 140 mil hectares de culturas agrícolas foram perdidos devido às cheias, deixando milhares de famílias sem meios de subsistência. Para Elísio Macamo, quebrar este ciclo de vulnerabilidade é a única forma de evitar que a história continue a repetir-se ano após ano, com as mesmas perdas e os mesmos desafios. Está completa a informação para o primeiro bloco da presente edição do Jornal da Noite. É a altura de observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play, a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados.
Vantagens de investir em bolsa. Facilita a transmissão em caso de herança e sucessões. Facilidade no expatriamento de capitais. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. O que estamos a ver na fronteira é praticamente um drama humanitário. O que estamos a ver na fronteira é aquilo que foi trazido até a fronteira. Há o drama maior lá, nos moçambicanos que ainda continuam dentro da África do Sul. O nosso governo nem lamenta, nem publica comunicado, nem diz nada. Só estamos aqui a assistir à situação assim, de forma pacífica. O único comunicadozinho que começou a dizer algumas coisas é do Gabinfo. E Gabinfo é que tem que dizer isso, o Ministério dos Estrangeiros está onde? Nem esperava que este assunto fosse levado a um julgamento. E pronto, o julgamento é aquilo que aconteceu. O que é que aconteceu? O Nuvunga, não naturalmente, ele próprio diz que as provas que tinham sumiram, da mesma forma que o outro diz que sumiu o dinheiro. Portanto, são dois espetáculos gratuitos para ambos os lados. A lei do Banco Central não estabelece balizas, porque quem decide esses salários são eles próprios. Portanto, eu penso que são salários. Eu tive um professor no jornalismo, um chefe de redação, e já falecido, infelizmente, que diria que esses são salários pornográficos. A coisa é Frelimo, as pessoas perseguiam Frelimo. Por quê? Porque estão a dizer que também apanharam uma oportunidade de punir aqueles que andam a matar. Então, Frelimo não pode ser visto como um partido que protagoniza mortes dos outros. Frelimo tem que ser visto como um partido amigo do povo. E ser amigo do povo não é falar no comício só, é falar e fazer. De volta, renovamos os votos de boa noite e continuamos com o desenvolvimento das notícias. O assassinato do bispo da Diocese de Climane, Dom Osório Citora Afonso, continua a gerar reações de condenação e pesar no país e a nível internacional.
O Papa Leão XIV expressou profundo pesar pelo trágico assassinato do prelato, baleado fatalmente na madrugada do sábado, num caso que o Cernic tratou de esclarecer como tendo sido o resultado de uma invasão domiciliar por desconhecidos na residência paroquial. Foi com recurso de uma mensagem divulgada numa rede social da sala de imprensa da Santa Sé que o Papa Leão XIV comunicou ao mundo a sua consternação pelo assassinato de Dom Osório Citor Afonso, bispo de Climane e administrador apostólico da Beira. Na mensagem lida pelo diretor Mateio Brune, o sumo pontífice, que estava em viagem apostólica na Espanha, referiu que unia-se em oração ao povo da Diocese de Moçambique neste momento de desorientação, para que o Senhor lhes conceda consolo, para que guardem em seu amor cada homem e cada mulher que detenha a mão dos violentos. Dom Osório Citor Afonso, de 54 anos de idade, foi assassinado na manhã do sábado depois de ter sido atacado a tiro. O Serviço Nacional de Investigação Criminal da Zambésia confirmou ainda no sábado o assassinato do bispo da Diocese de Climane, tendo revelado que o clérigo foi atingido mortalmente por um disparo de arma de fogo do tipo AKM no peito, alegadamente a curta distância. O corpo foi encontrado prostrado e ensanguentado no corredor da casa paroquial. Para já, as autoridades indicam que os autores do crime terão violado a cerca elétrica do paço episcopal antes de se introduzirem no interior do recinto onde assassinaram o bispo. Até o momento, não há suspeitos detidos, desconhecendo-se igualmente as motivações do assassinato. O presidente da Nova Democracia, Salomão Mushende, acusa o governo sul-africano de falta de firmeza perante os episódios de xenofobia e defende que Moçambique adote uma posição mais assertiva na proteção dos seus cidadãos. O líder partidário considera que o país deve negociar em pé de igualdade com a África do Sul e criar condições internas para reduzir a imigração dos jovens. As declarações foram feitas durante a celebração do 7º aniversário da Nova Democracia na cidade de Maputo. As reações aos recentes episódios de violência xenófoba na África do Sul continuam a marcar o debate político nacional. Dados preliminares apontam para 7 moçambicanos mortos e cerca de 800 afetados pelos ataques. A situação levou ainda ao repatriamento de mais de 500 cidadãos moçambicanos que regressaram ao país através de uma operação envolvendo comboios e autocarros com apoio das autoridades dos 2 estados. Perante este cenário, o presidente da Nova Democracia entende que o governo moçambicano deve assumir uma postura mais firme nas relações com Pretória. O governo moçambicano tem de tomar uma posição contundente para a defesa e a salvaguarda da segurança dos seus cidadãos. Não podemos continuar a viver de joelhos perante a África do Sul, porque a África do Sul, o governo da África do Sul, não olha Moçambique com a dignidade necessária. Mas também queremos dizer que os países africanos, muito em particular a nossa SADC, terá de se posicionar firmemente para condenar estes episódios xenófobos que estamos a presenciar no país vizinho. Além da resposta diplomática, Mushanga defende a criação de oportunidades para a juventude através de políticas públicas voltadas para a educação, o emprego e a habitação social e de modo a reduzir a dependência da migração laboral. O governo de Moçambique tem de criar condições de emprego para a sua juventude. Isso é fundamental. Eu falei aqui de políticas públicas inclusivas que favoreçam um desenvolvimento harmonioso, a personalidade humana. Mas também precisamos de construir políticas públicas multissetoriais, multidimensionais, nas componentes da educação, criação de emprego e habitação social. É isto que vai reter os nossos cidadãos. Concluindo a sua intervenção, Mushanga apelou uma África mais unida e solidária, criticando o que considera ser o silêncio de vários dirigentes africanos perante os atos de xenofobia.
O julgamento do chamado caso 219 milhões, que envolve o ativista Adriano Novunga e o líder do partido Podemos, Albino Forquilha, foi classificado como uma inutilidade política pelo comentador residente da MBC-TV, Salomão Moiana. Para o jornalista, o processo não traz benefícios para o debate público e transformou-se num espetáculo que apenas alimenta a confrontação política e as discussões nas redes sociais. É um espetáculo gratuito de ambos os lados. O próprio Forquilha acha que a postura que ele tomou desde o tempo das eleições até hoje é uma postura de um grande patriota, um grande líder revolucionário que quer mudança no país, ou uma postura cúmplice com toda a manipulação das eleições que houve. Então, eu penso que o próprio Forquilha não tem prestígio, não tem autoridade suficiente para fazer isso. Da mesma forma que o colega aí, o Novunga, há coisas que ele não deve fazer. Há coisas que você sabe, mas não deve fazer. Há coisas que você sabe, mas não deve falar. É que os nossos ativistas, tudo que ouviram tem que falar. Nós não podemos fazer de eleições um negócio. Enquanto prevalecer na cabeça de muita gente aqui, de que basta haver dinheiro, podemos ganhar, há de morrer muita gente ainda em Moçambique. Há certas coisas que podemos guardar, se calhar algumas coisas podemos escrever nos nossos livros de memórias, quando chegar à devida altura. Há tanta coisa que se sabe, mas nem tudo que se sabe deve ser dito. E pronto, e há coisas que vão acontecer naturalmente. Por exemplo, o Forquilha não é um grande político. Eu acho que nem era preciso chegar lá aos tribunais. É uma infelicidade que tenha havido esse julgamento. É um julgamento inútil, desnecessário. Não acrescenta algo nada. que se resolveria em conversa. Nem sei se... Não é nada, não é nada. E essa coisa, condenar a uma indemnização de 1 milhão de meticais, não é nada também, mas uma desgraça. E pronto, o outro vai recorrer. Isso é ser uma bola de neve, de um lado para o outro, a se alimentar as fofocas nas redes sociais. Esta e outras análises poderão ser acompanhadas na íntegra daqui a pouco, após o Jornal da Noite da MBC TV, no espaço A Semana com Salomão Moiana. E assim nós colocamos um ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Somos gratos pela atenção dispensada. Continue com a nossa restante programação.